Olha aqui, gente, vamos falar de Renato Gaúcho, tá, meu amigo? Porque tem notícia aqui no Atenção Vascaínos, né, que é um canal pesado do Vasco, né, bastante influente lá do meu amigo Flávio Dias, do Emerson Rocha. Um abraço pra galera lá. Falei com o Flávio, inclusive, mais cedo. Notícia do Atenção Vascaínos é a seguinte: clima estranho. Tô lendo aqui na postagem deles, tá? De acordo com pessoas internas do Vasco, o clima entre o técnico Renato Gaúcho e alguns jogadores não está tão bom. As declarações e atitudes do treinador nas coletivas e no vestiário vêm deixando parte do elenco incomodado. Hoje o ambiente não está saudável e não é unânime entre os jogadores, o treinador. Essa situação pode ter contribuído pelo baixo rendimento, pode ter contribuído para o baixo rendimento do time nas últimas partidas. Isso também pode ser levado em consideração numa eventual permanência ou não do Renato para o restante da temporada. Traduzindo, né, em outras palavras, Renato já não é uma unanimidade, Renato já não fala a mesma língua que todos os jogadores lá, em função, principalmente, segundo a informação do Atenção Vascaínos, em função das declarações dele, das coletivas, em que ele, em geral, isso não é novidade, isso não é uma coisa que ele está fazendo agora, não é só no Vasco, quando ele começa, as coisas, quando não estão dando tão certo, ele começa, né, a transferir responsabilidade. Meu grupo não é isso tudo, precisamos de reforço, se não contratar vai ser isso mesmo. Ou eu boto o titular aqui, ou eu caio no brasileiro, aquela coisa, né? Vamos ver dois desses trechos aí do que o Renato falou recentemente, para ilustrar o que estaria causando esse certo descontentamento, desconforto de alguns jogadores no vestiário. Bota na tela, vamos lá. Ele dá a entender o seguinte: o meu grupo não é qualificado o suficiente para fazer melhor do que o que a gente está fazendo. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Tem outro trecho aí, Renan? Eu vou te passar aí, Garones. Quero só trazer aqui para você o seguinte: eu conversei com o Flávio Dias, que é o jornalista responsável pela apuração que a gente está trazendo aqui, de que parte do elenco do Vasco já não está tão satisfeito assim com o que o Renato tem falado. O que o Flávio me passou é o seguinte: alguns jogadores absorvem de uma forma normal essas coisas que ele fala, outros não. Então já tem gente que não acha legal essa mania do Renato, que não é de hoje, né? Repito aqui, não é só no Vasco, que ele tem de começar a transferir responsabilidade, muitas vezes, para os jogadores, que é o que ele está fazendo aí, sutilmente. Nesse caso aí, ele está dizendo que todos os jogadores da geração atual, não só os do Vasco, são, digamos, mimados, né? Mas os do Vasco estão incluídos nisso aí também. Então tem gente que não está gostando desse negócio, ele está tirando o corpo fora, basicamente é isso. Garone. Acho que os que não estão concordando com ele estão confirmando exatamente o que o Renato está falando, né? Porque esse discurso de que os jogadores não estão mais fechados com o Renato ou que não estão gostando de alguma coisa é o mesmo discurso com o Diniz. Há 6 meses a gente estava falando aqui que o Diniz tinha perdido o grupo, que alguns jogadores não estavam gostando das cobranças feitas pelo Diniz. Há 2 anos eu estava no meu canal falando sobre o Ramon Dias, que teria perdido o vestiário, que alguns jogadores não estavam gostando, para Então, são os treinadores ou são os jogadores? Eu acho que entra muito dentro da realidade do que o Renato falou. Hoje, qualquer jogador que é cobrado, que é exposto um pouco mais, e aí a gente pode até lembrar aqui do Thiago Mendes indo na coletiva, lembra? Talvez muito por conta até de alguns jogadores, que é o caso do Thiago Mendes, desses jogadores mais experientes, entenderem que realmente muita gente ali também não está fazendo por merecer. E que a responsabilidade é dos jogadores também. É certo o Renato cobrar publicamente? Não é certo? Acho que aí cada um vai ter uma forma de agir em relação a esse tipo de situação, mas o Renato sempre foi assim. O Renato sempre foi um cara muito transparente. Enquanto muitos treinadores impedem uma entrevista... Outro dia aconteceu com o Fluminense, né? Que só tava, acho que o Gabriel Amaral lá, deram uma pergunta para ele, acabou, encerrou, problema aqui. O Renato não pode deixar fazer mais uma, ele tá lá para responder. Quando ele tá lá, não esteve naquela vez, a gente criticou. Mas quando tá, ele tá lá para responder e ele fala. E eu gosto de entrevistas que sejam claras. Eu posso até discordar do que está sendo dito. Pelo menos está sendo realista ali. Eu acho que o Renato foi muito bem. Os jogadores vão aceitar isso de maneira natural? Não. Agora, também passar a mão na cabeça de jogador que tá botando $500 mil no bolso todo mês e às vezes está achando ruim ter que treinar, porque o discurso era esse na época do Diniz. A gente vai lembrar bem aqui, os jogadores estão reclamando da alta intensidade dos treinos do Diniz. Os jogadores estão reclamando da forma que o Diniz cobra, e acho que teve exageros muitas vezes realmente do Diniz, mas isso a gente resolve. Eu e Papo, a gente bateu boca ontem. Tá resolvido, estamos aqui trabalhando de novo e tá tudo certo. Amanhã a gente vai bater boca de novo, vou discutir com o Bandeira, vou discutir com o Ilan, e depois você volta e trabalha no dia seguinte. Adulto comigo é assim. Não vai discutir não, cara. De novo? Não começa não, Ilan.
Não vai, porque Não aí me corta, não. Não me interrompe, não. Aí é rua pra você, filho. Já tá com amarelo. Deixa ele falar, cara. Depois que eu passei... Não, sai daí você daí, Papa. Você também, garoto. Vocês ficam Deixa o interrompendo Tesão, toda hora, corta aí, cara. tá bolado Falta de contigo. respeito, Tá só cara. Deixa o cara esperando o falar, pô. Que falta de respeito. Deixa o cara Papa. falar. É o Pô, quê, o cara tá rapaz? defendendo o Renato, meu amigo quê, Renato. rapaz? Deixa ele Isso não falar, é pô. jornalismo, Não vou passar mais teu Eu- carro não, Ilan. Teu carro não passa mais na vistoria não, hein? Carro lanterna eu tô vendo. Eu saí, mas Ele- deixei amigos lá. Ó, Aquele neon vermelho e preto que você botou embaixo do carro não tá dentro da próxima lei, vez não. que eu passar ali e ver você com o capô levantado, eu vou chamar a polícia pra te rebocar. Eu tava roubando Metade na bateria de rua, outro né? carro. Não Aquele fala carro nem nada era sobre meu, a eu tava pane roubando seca, bateria. não, ô Garone. Vocês vão perder mais um grande treinador, hein? Vocês vão perder mais um grande treinador. Escuta Então, isso. eu acho que assim, existe realmente essa insatisfação do grupo, porque existiu com o Diniz, existe com qualquer treinador que chega lá e não faz aquele papel de se colocar abaixo dos jogadores, né? Assim, todo treinador que chega e tem um enfrentamento com os jogadores, muitas vezes você vai ter esse tipo de embate, o que eu acho normal, tá? Eu acho normal. Só que eu acho, a impressão que eu tenho aí é de fora, não é informação, é que nessa queda de braço tem muito jogador perdendo. Porque a gente tem a notícia também que o Piton deve estar de saída do Vasco, o Tietê está de saída do Vasco, o Matheus França, por fim de contrato, está de saída do Vasco, e alguns outros jogadores, como o Marino, por exemplo, também podem estar de saída do Vasco. Então, existe aqui o Renato, desde que chegou, ele fala sobre a questão do elenco, né? E o Vasco tem um perfil muito específico, eu já falei aqui, o Vasco há muitos anos que vem buscando um time mais leve, jogadores pequenos e tal, e não é o perfil do Renato. Acho que existem exceções, né, que você tem ali um camisa 10, você tem um ponta, mas a grosso modo o Vasco tem esse perfil que não é o perfil do Renato, de jogadores muito jovens, que não é o perfil do Renato. O Renato identificou isso quando chegou, foi conversado com a diretoria, e tanto que o Renato está desde o início na expectativa dessa pausa. Exatamente não só pela pausa, mas pela janela de transferência. Então eu acho natural que os jogadores estejam, pela geração, aí eu vou concordar com o Renato, pela geração que tem hoje, que não gosta de ser cobrada, que não gosta de ser exposta, muitos quererem tomar um caminho diferente, e tá tudo certo. Acho que no caso do Piton, inclusive, para mim o Vasco, para mim é até simbólico, porque o Vasco tem um problema muito sério em contratar, valorizar e negociar. O Vasco, há 2, 3 anos, teve a chance de negociar o Piton por mais do que foi pago, e foi caro. O Vasco pagou mais de 20 milhões no Piton, por exemplo, para tirar do Corinthians. O Corinthians, com esse mesmo, com 10% desse valor, tirou o Matheus Bidu do Cruzeiro e tá jogando muita bola lá. E eu vi o Matheus Bidu jogar no Guarani. Lá atrás, quando o Vasco, inclusive, estava jogando Série B contra o mesmo Guarani. E o Vasco foi lá pagar 20 e poucos milhões no Piton. Teve a chance de revenda no período que estava em alta, não vendeu. E se sair agora, sai em baixa. O Vasco faz muito isso. Enfim, mas eu acho que vai acontecer essa mudança de perfil. Eu acho que o Renato gosta, inclusive, muito de jogadores mais experientes, que é o caso hoje só do Thiago Mendes entre os jogadores de linha, porque tem esse conhecimento maior do que é você estar num clube grande, da cobrança que é, e do privilégio que é ser jogador de futebol, cara. A gente fala pouco sobre isso. Da mesma forma que eu acho um privilégio a gente poder trabalhar com futebol como jornalista, porque se não deu para ser jogador, é uma forma da gente estar próximo do futebol, ninguém aqui acompanha futebol porque era apaixonado por beisebol. A gente acompanha e escolheu a profissão por ser apaixonado por futebol. Então é um privilégio a gente estar aqui. Agora você imagina você ser um jogador de futebol ganhando 20 vezes mais do que a gente ganha dentro de um clube de futebol. Isso é muito maior e muitas vezes os próprios jogadores não conseguem compreender isso. Entendeu? Eu acho que existe sim exageros, a gente já falou aqui, quando a torcida invade CT, vai cobrar dentro do carro quase que do cara, tudo. Fora os exageros. De resto, as cobranças são naturais, fazem parte do esporte, a vaia, a crítica, o xingamento numa arquibancada, não é certo um xingamento num restaurante com a família, são outros 500. Agora, o que acontece na maioria dos casos, essa cobrança tem que existir, é o ônus e o bônus que a gente sempre fala aqui. Então assim, se o Renato cair por conta disso, eu acho que é mais um erro da diretoria. Porque o Vasco tem trocado de treinador a cada 3 meses. E a cada 3 meses tem jogador reclamando de cobrança do treinador. Então não é possível que seja sempre um treinador que cobra acima. Mas vem cá, geração, Garone, um grupo que realmente aceita pouco. Se cair por causa disso é um erro, mas você então, independentemente desse motivo aí, você acha que o Renato tem que continuar o trabalho dele? Você não enxerga motivos na questão técnica, na questão do desempenho ou de resultados para o Renato ser questionado? Você entende que é melhor ele continuar? Não. Eu acho que questionado o Renato pode ser. Eu acho que o Vasco deixou a questionado desejar no nesses sentido últimos de jogos. correr risco de perder Mas um eu não cargo. trocaria, não. Eu não né? tiraria o Renato agora, não. Para mim, o maior problema do Vasco, eu falo isso já há algum tempo, até da época do Diniz,
é o perfil de jogadores que o Vasco tem, o elenco que o Vasco tem. Não é só de qualidade técnica, é o de competir realmente fisicamente. Eu falo isso até sobre a seleção brasileira, então assim, é algo que eu acredito muito, e acompanhando o Vasco, nesses 18 anos que eu acompanho o Vasco, é algo que constantemente eu falo. E eu acho que eu já até falei aqui, inclusive de chegar ao ponto de eu fazer uma live no meu canal analisando o mercado só de jogadores mais físicos, e da diretoria do Vasco, alguns anos atrás, me pedir a planilha. E alguns desses jogadores foram contratados foi quando o Vasco saiu da Série B. Quando o Vasco mudou o perfil.